Bem, pessoal, vamos hoje começar, a aula sobre ensaios de potência, dando continuidade aos métodos volumétricos. Na aula de hoje nós vamos mostrar um pouco da aplicação da volumetria de oxirredução em ensaios quantitativos aplicados na área farmacêutica. Bem, então só relembrando aqui o que seria uma reação de oxirredução, o que se emprega nesse tipo de titulometria. Você tem reações que envolvem transferências de elétrons entre um agente oxidante, ou seja, que vai receber esses elétrons, e um agente redutor, que vai perder esses elétrons. E isso vai fazer o quê? Uma alteração do número de oxidação dos elementos. Então, só para a gente relembrar, o que acontece na redução? No processo de redução, o elemento ele vai ganhar elétrons, Ou seja, isso vai fazer com que seu número de oxidação diminui, Então, basicamente, ele tem uma ação oxidante, tá? E no processo de oxidação, o elemento ele vai sofrer a oxidação, ou seja, ele vai perder elétrons, logo o seu número de oxidação aumenta, por isso que ele é chamado de agente redutor. Bem, e aí a gente tem um exemplo clássico, da reação de oxidação aqui do ferro. Então você tem o ferro aqui perdendo esses 3 elétrons, sofrendo o processo de oxidação. Bem, então vamos ali para a detecção do ponto final da titulação. Normalmente essas reações ou a gente utiliza um indicador ou existem soluções que podemos dizer que são autoindicadoras por conta da coloração intensa, como no permanganato de potássio, ou a gente pode fazer também a determinação potenciométrica, utilizando ali um eletrodo para fazer essa medida. Então são algumas opções que a gente pode utilizar na volumetria de oxirredução. Então, por exemplo, o permanganato de potássio, como ele tem uma cor violeta intensa, é muito fácil a gente detectar o ponto final da titulação. No entanto, para a gente observar esse ponto final, a gente precisa de um excesso dessa solução de permanganato. E esse excesso já vai me trazer aí um erro na titulação. A gente também tem outras soluções utilizadas também na volumetria de oxirredução, como solução de iodo, solução de fato de sério 4, mas não são tão intensas de coloração quanto o permanganato. Então, às vezes a gente utiliza, elas são autoindicadoras, mas às vezes a gente, para ter uma maior garantia, prefere usar um indicador, também substâncias que sejam sensíveis a essa oxidação. Então, esses indicadores também vão sofrer um processo de oxirredução ali para poder sinalizar. Então, quando esse indicador ele sofre ou oxidação ou redução, ele vai ter diferentes colorações que vai permitir a gente a identificar o ponto final. Então, exemplo de indicadores sensíveis, a gente tem a 1,10-fenantrolina de ferro 3 ou o ácido N-antranílico, são alguns exemplos, tá? Então, o problema com os reagentes autoindicadores, como eu falei para vocês, é que eu preciso do excesso dele para identificar o ponto final. E esse excesso, ele vai trazer um erro na titulação. Então, aí, necessariamente, a gente precisa realizar um ensaio em branco. Bem, então, em relação aos indicadores, a gente tem alguns indicadores mais específicos, como o amido, por exemplo, soluções de amido, envolvendo na volumetria utilizado o iodo, os íons I2 e triiodeto, que vão formar um complexo mais escuro no ponto final da titulação. E alguns outros indicadores de oxirredução mais gerais, que aí a escolha desse indicador vai depender o quê? Qual é o potencial, a diferença de potencial ali no ponto de equivalência. Então, quando a gente viu na volumetria ácido-base, o que a gente utilizava como parâmetro para escolher o indicador? Nós utilizávamos a questão da faixa de pH, onde acontece o ponto de equivalência. Então, baseado nessa faixa de pH, nós tínhamos que escolher um indicador que também mudasse de coloração na mesma faixa de pH. No caso da volumetria de oxirredução, nós vamos utilizar um outro parâmetro que é a diferença de potencial, Você vai ter ali uma carga ali sendo gerada. E aí, a depender dessa diferença de potencial, a gente tem mudanças de colorações de algumas substâncias que nós podemos empregar como indicadores da volumetria de oxirredução. Por exemplo, a nitroferroína. A nitroferroína, quando você tem uma diferença de potencial de 1,25 volts, ela vai sair da sua forma oxidada de um azul pálido para o vermelho, que é a sua forma reduzida. A ferroína também tem uma coloração, ele vai sair do azul pálido para o vermelho, só que no potencial um pouco mais baixo.
né, num potencial de 1,06 electrovolts. Ácido N-fentanílico, ele sai de vermelho púrpura para o incolor, né, da sua forma oxidada para a sua forma reduzida, aí em 0,86 volts. A difenilamina sai do violeta para incolor, em 0,76. Essa reação do amido especificamente, que a gente vê com o iodo, né, ele sai do azul para incolor, já com potencial bem mais baixo, de 0,53. O azul de metileno também, né, ele vai sair do azul para o incolor, num potencial também parecido, de 0,52. Então é isso daqui que vai reger a escolha do meu indicador. Qual é a diferença de potencial, né, que vai, né, ser característica ali daquele ponto de equivalência daquela reação de óxido-redução. Bem, aqui a gente tem um exemplo, né, da ferroína, né, da sua forma oxidada e reduzida, e ela vai apresentar diferentes colorações, e isso vai permitir a gente identificar o ponto final. E, obviamente, o permanganato, né, ele é muito utilizado, ele não é um padrão primário, né, ele tem alta impureza, principalmente de dióxido de manganês, então ele é muito instável na presença do íon manganês, então a gente precisa padronizar ele contra um padrão primário. Quem seria esse padrão primário? Uma solução de oxalato de sódio anidro, que ele vai reagir estequiometricamente. Então, dentre as principais aplicações do permanganato de potássio na volumetria de oxi-redução, nós temos a determinação de ferro 2 e também na determinação de peróxido de hidrogênio, que é o que a gente conhece popularmente como água oxigenada. Tá? Então, indo para o peróxido de hidrogênio, que é o maior interesse da área farmacêutica, a gente tem produtos que têm uma apresentação utilizado como curativo em ferimentos, que é aquela de 10 volumes, e também na parte cosmética também, como cosmético utilizado em tinturas, tá? Principalmente para clareamento dos cabelos. Então, normalmente a gente encontra ela na concentração de 3, 6, 12 ou 30% de peróxido de hidrogênio em água, tá? E aí a gente não conhece, vocês não vão encontrar no rótulo água oxigenada a 3%, a 6%. Normalmente nós vamos encontrar em volumes, e isso às vezes causa uma certa confusão, né? Então a gente vê lá comercialmente falando, nós vemos água oxigenada 10 volumes, 20 volumes, 40 volumes, 30 volumes e assim sucessivamente, tá? Bem, então essa terminologia, né, de onde veio essa terminologia? Ela veio do volume de oxigênio que é liberado, né, quando a solução é decomposta em um aquecimento até a ebulição. Então, nessas condições, né, ele fala o seguinte: quando você tem 1 ml de peróxido de hidrogênio, gera um volume de gás de 100 ml de oxigênio, numa temperatura normal, você tem ela a 100 volumes. Então, por exemplo, aqui a oxigenada a 10 volumes, que tem uma concentração de peróxido de hidrogênio de 3%, cada 1 ml de solução libera 10 ml do gás de oxigênio. A de 20 volumes, que é a 6%, cada ml libera 20. A de 40, cada ml libera 40. A de 100 volumes, cada ml libera 100. Então, aqui nós temos, respectivamente, 3, 6, 12 e 30%. Tá? Isso, às vezes, gera um pouco de confusão. Bem, então, como eu falei com vocês, a utilização de permanganato de potássio, ela se aplica principalmente ao doseamento do peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada. E aí a gente tem essa reação aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Ela acontece, você precisa ali, para estabilizar esse íon manganês, eu preciso estar no meio ácido. Normalmente nós utilizamos o ácido sulfúrico. Então nós temos aqui na estequiometria de 2 partes de permanganato para 5 de peróxido de hidrogênio. Então a estequiometria numa razão de 2 para 5. Tá? Então, para facilitar os nossos cálculos, eu calculei o fator de análise, para a gente não ter que, toda vez que for calcular o peróxido de hidrogênio, ter que armar a equação, e a gente vê que a estequiometria não é 1 para 1, né? E nem é 1 para 2, ela é 2 para 5, é um pouquinho mais complexa do que a gente está acostumado, então eu calculei para a gente o fator de análise. Tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a determinação de peróxido de hidrogênio utilizando solução de permanganato de potássio.